importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Ah, se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração, é só abrir o coração. Esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Ah, se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração, é só abrir o coração. Boa tarde, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Sejam todos bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar, transmitido pelo nosso Centro Espírita Nosso Lar, de Barras, Piauí, sempre trazendo esse Evangelho nas tardes de quinta-feira, esse Evangelho vivo, a luz do Espiritismo, que nos revigora, que nos consola e nos fortalece nessa caminhada para a nossa evolução, como o Mestre sempre quis que fizéssemos. Então, meus irmãos, hoje vamos falar do capítulo 18, muitos chamados, poucos os escolhidos, e sobre o tema, muito se exigirá daquele que muito recebeu. Mas antes de iniciarmos a nossa leitura e reflexão, a gente lembra a todos aqueles que desejarem reservar um recipiente com água para que possa ser fluidificado pela espiritualidade e que possa ser utilizado a partir do final do Evangelho. Então a gente inicia o Evangelho com a nossa prece inicial de agradecimento. Divino Mestre Jesus, obrigado por nos permitir mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome, para falar sobre essa doutrina consoladora que visa esclarecer a todos nós, a nos colocar no caminho certo, nos inspira, Mestre, nesse momento de reflexão e que, sobretudo, possamos internalizar e viver o Teu Evangelho a cada dia, com muita simplicidade, com amor e com muita luz. Obrigado, Mestre, que assim seja. Graças a Deus. Então, meus queridos irmãos, o tema de hoje, conforme mencionamos, é o capítulo 18, muitos chamados, poucos os escolhidos. E refletindo sobre esse tema, muito se exigirá daquele que muito recebeu. O servo que souber da vontade do seu Senhor, e entretanto não estiver pronto,
e não fizer o que dele quer o Senhor, será rudemente punido. Mas aquele que não souber sua vontade e que houver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito será exigido daquele a quem muito for dado, e serão exigidas maiores contas daquele a quem muito se confiou. Lucas capítulo 12, versículos 47 e 48. Essas máximas se aplicam, sobretudo, ao ensino dos Espíritos. Todo aquele que conhece os preceitos do Cristo é certamente culpado se não os aplicar. Além de o Evangelho que os contém estar difundido somente nas religiões cristãs. Quantas pessoas há que, mesmo dentre esses grupos, não o leem? E entre os que leem, quantas não o compreendem? Resulta disso que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. O ensino dos Espíritos que reproduz essas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e comenta para colocá-las ao alcance de todos, possui a particularidade de não ser circunscrito e qualquer um, letrado ou iletrado, crente ou incrédulo, cristão ou não, pode recebê-lo, porque os Espíritos se comunicam por toda parte. Ninguém dos que o recebem diretamente ou por intermédio pode pretextar ignorância. Tampouco pode se desculpar alegando falta de instrução ou obscuridade do sentido alegórico. Portanto, aquele que não utiliza com proveito esses ensinos para se aperfeiçoar, que os admira como coisas interessantes e curiosas, sem que seu coração por elas seja tocado, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para seu próximo, é tanto mais culpável quanto mais possui meios de se conhecer a verdade. Então, meus irmãos, a palavra, melhor dizendo, os ensinos do nosso Mestre estão lançados há mais de 2000 anos. E como o Evangelho diz, são chegados os tempos de nós fazermos as escolhas corretas. Porque as escolhas erradas, muito nós já fizemos. E é bem claro, muitos chamados, poucos os escolhidos. E aí remonta aquela parábola do festim de bodas. Em que se traduz esse festim de bodas? É o convite, né, para adentrar os reinos celestiais, fazendo todo o bem que é necessário, mas entendendo que muito se exigirá, muito será cobrado daqueles conhecedores da palavra. Observem que o Evangelho é muito difundido. Embora hajam distorções, mas o fundamento dos ensinamentos do Mestre Jesus é o bem, é o perdão, é tudo que nós pudermos fazer pelos nossos irmãos. É o auto perdão também, é a simplicidade, é a paciência. Então, nenhum de nós podemos dizer que não conhecemos, mas dentre nós há os que muito conhecem, porque se permitiram estudar. Mas que vale o conhecimento sem as ações? Pois temos pessoas que não são letradas, mas vivem na simplicidade, no servir ao próximo. Não medem qualquer circunstância, qualquer tempo para servir.
Então, esse chamamento não é necessariamente para que se propague o Evangelho, mas que, acima de tudo, que se viva o Evangelho. Porque a cobrança será proporcional ao conhecimento. Então, irmãos, ricos e pobres, mas nesse contexto, segundo a classificação de nós seres humanos, todos nós temos a capacidade de servir, todos nós temos a capacidade de doar algo, de nos desprender. Ah, mas eu sou pobre e não tenho mais do que eu me desprender. Será? Muitos ainda podem estar presos ao orgulho, à inércia, né? Que é estar parado, só esperando o auxílio, sem desprender o esforço, o suor, culpando a sociedade, as pessoas pelas suas dificuldades, acreditando que o governo é quem propõe as riquezas e pode as distribuir, quando na verdade o que dignifica o homem é o trabalho. O que nos faz evoluir é o trabalho, trabalho físico, trabalho moral, intelectual. O trabalho físico é esse que nós realizamos através dos nossos braços, das nossas pernas. O trabalho moral é o trabalho que vem aqui das nossas consciências, em viver com simplicidade, com resignação, com resiliência, perdoando, extirpando, ou seja, eliminando de nós o orgulho, a vaidade, a preguiça. E o trabalho intelectual é o trabalho relacionado às ciências, a matemática, o português, a história, a geografia e todas as áreas do saber. Então todos nós precisamos trabalhar de alguma forma pela nossa evolução, pela evolução do nosso irmão, seja dentro da família, seja no ambiente de trabalho, respeitando as hierarquias, dentro do lar, honrando pai e mãe, dentro do trabalho, respeitando as pessoas que proveram trabalho para você. Sabemos que existe exploração, mas vamos trabalhar com dignidade, vamos trabalhar com o propósito de evoluir, de aprender algo mais, e que esses empregos difíceis sejam apenas um trampolim para empregos melhores, de repente para a evolução, para que você venha a empreender, ser o patrão e administrar com uma outra visão, uma visão verdadeiramente cristã, respeitando a jornada de trabalho, gerando emprego, gerando renda, distribuindo além do salário, sendo generoso, praticando a caridade, levando assistência a instituições de caridade, fazer todo o bem possível. Então, riqueza e pobreza, esse não é o contexto do Evangelho, mas trouxe essa abertura, é para se viver com sabedoria. Ao pobre, viver a simplicidade, não acreditando ser vítima da sociedade, mas buscando trabalho. Se for merecedor, conforme critérios das políticas públicas, que receba, mas que procure evoluir, que procure a evolução intelectual, que procure compreender que precisamos trabalhar para evoluir.
que só através do trabalho é que vamos edificar um mundo melhor. E na edificação dos valores morais, com transparência, nos propondo a ser melhor do que outros, primeiramente melhor do que nós mesmos, né? Porque o Evangelho não nos convida a ser melhor do que ninguém, mas sermos melhores do que nós mesmos. Então, sendo ricos, generosos, pobres, humildes, não é aceitar humilhações, mas entendendo que muito será cobrado daquele que muito recebeu. Riqueza e pobreza são bênçãos. Estão em lados opostos, mas que se precisa viver com sabedoria. É lógico, aos que mais têm de recursos materiais, aos que mais têm de recursos intelectuais e morais, tem um trabalho diferenciado. Mas é a soma de todas as partes. Mais uma vez eu friso aqui, trabalho físico, intelectual e moral, para que tudo isso coordenado possamos construir um mundo melhor, que possamos construir o tão chamado progresso, além do progresso econômico, sim, mas caminhando coletivamente com os nossos irmãos biológicos, com os nossos irmãos de trabalho, com os nossos irmãos de outras religiões, com os nossos irmãos de outras etnias, que falam uma outra língua. Né? Vamos contribuir para que um dia haja essa, e com certeza vai haver, mas vamos dar a nossa contribuição para que haja essa verdadeira confraternização universal de seres humanos. Então, meus irmãos, que possamos refletir à luz desse Evangelho do capítulo 18, muitos chamados, poucos os escolhidos, e entendendo que muito se dirá daquele que muito recebeu. Então essa é a mensagem de hoje, meus irmãos. Aqui a gente começa a se despedir, né? Mas na sequência a gente lembra, né? E vai ter o passe, né? E a fluidificação dessas águas que vocês possam ter reservado em um recipiente. Então, obrigado e vamos para a nossa prece de encerramento. Divino Mestre Jesus, te agradecemos com imensa alegria por mais uma oportunidade, por mais um dia, um final de tarde. Que a luz do teu amor irradie os nossos corações, os nossos lares, se propagando por toda a vizinhança. Que possamos, Mestre, em nossas orações, emanarmos os nossos melhores sentimentos e rogamos a Ti, potencializa as nossas orações, para que haja luz, pois aonde há luz não há trevas. Que essa luz afaste da humanidade a ignorância, a ganância, esse sentimento que leva muitos povos, através de seus governos, às guerras. Que a bandeira a ser levantada não seja a bandeira de nenhuma nação, mas a bandeira da paz. A bandeira da luz, do amor, da compaixão, do perdão. Que haja cooperação entre os povos, científica, tecnológica, mas visando potencializar a agricultura, a pecuária, a preservação ambiental. E que essa cooperação contribua para aplacar a
a pobreza. Divino Mestre Jesus, te agradecemos. Nos inspira em nossos lares, em nossos ambientes de trabalho. Nos guia e nos protege, hoje e sempre, e que seja feita a tua vontade. Graças a Deus. Então, meus irmãos, fiquem na paz do Senhor e até uma próxima oportunidade. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais.
Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali, entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma pra sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissestes pra mim, já é hora de você voltar, e a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E a gente se encontra de novo no seu